Uma história em desenvolvimento às 5 horas, o BCA emitiu um alerta Amber para uma menina de 5 anos de Watkins. Esta é Elena Ertl, e ela foi vista pela última vez em sua casa às 2 da manhã. De acordo com os investigadores, a família disse que notou seu desaparecimento por volta das 8 horas da manhã. Para o caso de hoje, estamos em Watkins, Minnesota. Com cerca de 1.000 habitantes, Watkins é uma pequena comunidade. Em julho de 2016, o povo de Watkins estava se recuperando de um tornado que havia passado e deixado pilhas de destroços em seu rastro. Danos extensos foram vistos em Watkins. 25 casas foram danificadas, 12 delas sofreram danos graves e 5 empresas também foram danificadas. Em Watkins, a noite de segunda-feira trouxe as tempestades e a manhã de terça-feira trouxe a limpeza. As pessoas ainda estavam tentando voltar ao normal e reconstruir, e as longas noites de verão estavam chegando. Uma das pessoas que fazia parte dessa pequena comunidade de Minnesota era Elena Ertl, que com apenas 5 anos já havia causado um grande impacto. Elena adorava tudo que era rosa e roxo e brincar de se fantasiar, mas também adorava o ar livre e se divertir na lama e na bagunça com seu pai Matt. Sua mãe, Kala, diz que ela era amiga de todos e se algum dia tivesse que faltar à escola, sua ausência era imediatamente sentida. Ela era uma criança destemida que estava sempre pronta para qualquer coisa, até mesmo subir no telhado do galpão para ajudar seu pai a consertá-lo. Kala disse: "Ela era nosso pequeno amendoim. Ela era amada por muitos e sempre tinha um sorriso no rosto e um abraço para todos. Ela adorava seu irmão mais velho e amava aprender com ele. A vida para os Ertls era boa. E em apenas 2 meses, eles iriam comemorar o 6º aniversário de Elena no Halloween. O pai de Elena, Matt, e seu amigo e colega de trabalho, Zachary Anderson, que jogava na mesma liga local de softball, foram ao Riverside Tavern às 10h30 da noite após o jogo para relaxar e descontrair com o resto do time. Algo regular. Depois de algumas bebidas, o bar fechou à 1 da manhã e a dupla foi embora. Eles então foram ao Gaudy's Bar, a apenas alguns quarteirões de onde Matt morava com sua família. De volta à casa por volta das 2 da manhã, Elena estava dormindo na sala de estar. Então Kala a levou para a cama e a cobriu com seu cobertor favorito da Elsa, com o qual ela dormia todas as noites. Matt chegou às 2h30 da manhã e Zachary chegou entre 3h30 e 3h45. Ele e Matt conversaram até as 4 antes de irem para a cama. Não era incomum Zachary dormir lá. Às 8h30 da manhã, 20 de agosto de 2016. Quando seus pais acordaram, perceberam que Elena não estava em sua cama. Ela não estava em seu quarto nem em qualquer outro lugar da casa. À medida que o pânico continuava a crescer, perceberam que não apenas o caminhão de trabalho de Matt, um GMC Sierra 2002, e o telefone estavam desaparecidos, mas também Zachary. Enquanto Matthew e Kala procuravam em todos os lugares, sabiam que era hora de envolver a polícia, e eles foram chamados às 9h56 da manhã. Estava claro que isso era um possível sequestro, então a decisão foi tomada para emitir um alerta Amber às 1h12 da tarde. Uma história em desenvolvimento às 5 horas, o BCA emitiu um alerta Amber para uma menina de 5 anos de Watkins. Esta é Elena Ertl, e ela foi vista pela última vez em sua casa às 2 da manhã. De acordo com os investigadores, a família disse que notou seu desaparecimento por volta das 8 horas da manhã. Segundo a polícia, Anderson não tem histórico de crimes sexuais e eles não têm certeza do motivo. O BCA diz que Anderson agora tem uma barba curta e desgrenhada e pode estar vestindo uma camiseta preta como esta que diz Riverside, Minnesota Softball. A notícia da busca estava se espalhando por Watkins e ninguém podia acreditar no que estava acontecendo.
Os oficiais estavam tentando reunir o máximo de informações possível, esperando que talvez alguém tivesse visto ou ouvido algo que parecesse fora do lugar ou não estivesse certo. Uma busca pelo bairro estava sendo realizada, e eles também estavam entrando em contato com a operadora de telefone de Zachary para tentar rastrear seu telefone. Os investigadores descobriram que Zachary havia sido visto por volta das 8h30 da manhã em uma loja de conveniência perto de Browerville. Ele parecia estar sozinho e não havia sinal de Elena. A polícia sabia que uma possível opção que tinham era tentar rastrear o telefone de Matt, que havia sido deixado no caminhão. O tempo não estava a seu favor, então precisavam seguir todas as pistas o mais rápido possível. Receberam informações de que Zachary pode ter estado no condado de Todd por volta das 6h30 da manhã, pois o telefone de Matt estava sendo rastreado por uma torre de celular. Ele foi rastreado pela última vez às 9 da manhã, ainda no condado de Todd, antes de ser desligado. Menos de uma hora após o alerta Amber ser emitido, outra ligação chegou ao escritório do xerife do condado de Cass. Era o pai de Zachary. Ele disse que acreditava que seu filho estava no centro do alerta Amber e tinha algumas informações importantes para contar. Ele disse que havia recebido uma ligação de seu filho mais cedo naquele dia, perguntando se ele poderia ir para a cabana da família em Motley, a cerca de 90 milhas de Watkins. Ele disse que a polícia tinha sua permissão para revistar a cabana. Sem perder tempo, os delegados foram enviados, rezando para que, se essa informação estivesse correta, eles pudessem chegar a tempo. Enquanto dirigiam, 1 milhão de pensamentos passavam por suas cabeças. O que exatamente encontrariam lá? Conseguiriam chegar a Elena e trazê-la de volta para sua família? E o que realmente aconteceu aqui? Perto do Wilderness Park, na zona rural do condado de Cass, os delegados chegaram. Quando começaram a busca, logo encontraram sua primeira pista importante. O caminhão que havia sido roubado da casa do Zertle estava estacionado na propriedade da família Anderson em um barranco. A forma como foi estacionado sugeria que houve uma tentativa de escondê-lo. Eles continuaram em direção à cabana e logo estavam lá, procurando de quarto em quarto, corações acelerados, sem saber o que iriam encontrar. Preocupantemente, o que encontraram foi uma arma de fogo, munição e uma nota aparentemente relacionada a Zachary, dizendo que ele queria se machucar. Havia sangue no canto superior, mas onde estava Zachary? E para onde ele havia levado Helena? A polícia saiu da cabana e seguiu pegadas em um caminho que levava para a floresta próxima à propriedade. O delegado do xerife do condado de Cass, William Connor, e seu parceiro K9, Yankee, começaram sua busca de volta ao caminhão perto da cabana. Yankee conseguiu captar algo e começou a puxar o delegado Connor em direção ao pântano. 4h24 da tarde, a um quarto de milha da cabana, Zachary Anderson foi encontrado em pé, com água até os joelhos, em uma área pantanosa com lacerações nos braços. Ele não resistiu quando foi levado sob custódia. Um dos oficiais perguntou a ele: "Onde está a menina?" "Que menina?" ele respondeu. Os investigadores leram os direitos de Zachary e ele disse 3 vezes que não queria falar com eles. Nesse ponto, eles não tinham certeza se Helena ainda estava viva e disseram a ele que precisavam trazê-la de volta para sua família. Eles disseram que ele poderia ajudá-los a fazer isso. Ele disse: "Eu não sei de nada." E pelos próximos minutos eles continuaram a insistir para que ele dissesse onde ela estava. "Essa menininha está aqui no pântano ou temos que dirigir para outro lugar para encontrá-la?" "No pântano", ele disse calmamente. Eles perguntaram a ele mais 2 vezes o que ele havia dito. E depois perguntaram se ele poderia levá-los até o corpo dela. Ele pediu um cigarro e então os levou até onde precisavam ir, apontando para um ponto no pântano. O corpo nu de Helena foi encontrado submerso na água, escondido sob detritos na parte sul do Wilderness Park Estates. A unidade K9 também identificou um ponto a cerca de 23 metros de distância, seguindo um cheiro da casa. E lá encontraram seu cobertor congelado favorito. Às 6h02 da tarde, o xerife Brian Cruz informou que o alerta Amber poderia ser cancelado. Não era mais uma criança desaparecida, era uma investigação de homicídio. Eu simplesmente não consegui dormir na noite de domingo, só pensava nisso. Craig Speldrake está entre aqueles que vivem dentro do Wilderness Park Private Estates. É onde o corpo de Elena Ertel foi encontrado em um pântano logo além da cabana da família Anderson. E eu decidi que algo precisava ser feito. Speldrake construiu uma cruz de madeira de bom gosto para Helena, um lugar onde outros agora estão purgando sua dor. E as pessoas aqui estão absolutamente ofendidas, sabe? Estão mesmo. Eles estão de coração partido. Bem, é uma comunidade realmente unida.
Pessoas como Ray Schultz e Anna Cash estão parando para prestar homenagens a uma criança que nunca conheceram, mas não conseguem parar de pensar. A comunidade sente a tristeza como se vivessem aqui. Será? Quero dizer, não importa realmente onde você está, o que você é, quem você é, de onde você é, mas quando algo acontece tão perto de casa. Ray realmente se lembra de ter visto Anderson brevemente na reunião anual do último sábado. Sim, ele desceu até o clube, sabe? E estava todo enlameado e sujo. Ele deve ter acabado de sair do pântano. Agora, é uma comunidade do norte em luto por um crime tão impensável. É de partir o coração, só isso. É emocional. É extremamente emocional. Ainda não consegui ir até lá. Se não fosse por aquela equipe K9, a captura do suspeito teria sido pelo menos atrasada. Se não, não teria acontecido. Steve Pearson treina cães policiais. Ele diz que foi o cão do deputado do condado de Cass, Bill Connor Yankee, que levou as autoridades a uma área pantanosa na floresta a cerca de 400 metros da cabana. Pearson treinou Yankee há cerca de 5 anos. A capacidade deles de cheirar e, seguir aquele odor é simplesmente notável. Pearson diz que, como as autoridades não tinham uma peça de roupa para Yankee seguir, ele acredita que o pastor alemão rastreou o cheiro de medo de Anderson. A polícia diz que Anderson inicialmente disse: "Que menina?", quando perguntaram sobre Helena. Aqueles oficiais, quando chegaram àquela cabana, não tinham ideia de por onde começar. Eles tentaram usar o helicóptero para encontrar, pessoas na floresta e coisas assim. Não tenho dúvida de que ele teria escapado. Ela parecia ter sido asfixiada e também sofreu trauma por força contundente. Havia também evidências de agressão sexual. Zachary Todd Anderson, de 25 anos, enfrentou muitas acusações, incluindo uma de homicídio em 2º grau, uma de conduta sexual criminosa com uma pessoa menor de 13 anos, uma de sequestro para facilitar um crime e uma de sequestro para causar grande dano corporal. Sua fiança foi fixada em $1 milhão com condições ou 2 milhões sem condições. Para a pequena comunidade de Watkins, era difícil até saber como começar a processar algo assim. Somos pessoas bem unidas por aqui. Trocar histórias durante o café pode levar uma tarde inteira quando você está nos seus 80 anos. Simplesmente inacreditável. Mesmo para 2 amigos que já viram muito ao longo dos anos, esses últimos dias foram demais. Não deveria ter acontecido para uma criança tão pequena e nunca deveria acontecer. Eu a via pela cidade, eu ia caminhar, ela acenava, dizia oi. Era a menininha que ela era. Alice Lister mal consegue encontrar palavras para descrever o que todos em Watkins estão sentindo. Tem sido difícil. Quero dizer, Watkins já passou por muita coisa e perdemos muito, mas todos nos unimos. É uma comunidade familiar. Uma cidade de 1.000 habitantes onde todos parecem conhecer todos e sua dor. Uma tragédia como essa é inacreditável. Simplesmente algo que a morte não acontece aqui. Enquanto esses velhos amigos lutam para entender o que aconteceu, suas longas vidas continuam ensinando uma lição importante. Nós vamos sobreviver. É uma comunidade que, tem muitos sentimentos sinceros entre si, mas vamos sobreviver. Vigílias à luz de velas foram realizadas e as pessoas se reuniram para tentar lidar com o que aconteceu e apoiar a família Ertel. Eu me sinto impotente, disse um na vigília, e acho que todos no estado inteiro estão em choque. Pequena cidade no centro de Minnesota, e isso não pode estar acontecendo. Um GoFundMe foi criado para ajudar a família dela e a meta de $15 mil foi alcançada em apenas 15 horas. Ainda há algumas pessoas aqui esta noite. Parece que a cidade inteira veio para este estacionamento da igreja para um serviço em homenagem a Helena. Agora, algumas pessoas estavam tão abaladas pela dor que não conseguiram falar conosco, mas todos aqui se reuniram para estar cercados por amigos e familiares, aqueles que conheciam e amavam a doce menina de 5 anos. Sons de Frozen, o favorito de Helena, vieram antes da oração. Linda, tímida, gostava de brincar. Mais pessoas do que se podia contar lotaram o estacionamento da Igreja Católica de Santo Antônio, uma forma de se reunir para lembrar uma menina vibrante que nunca estava sem um sorriso. Tipo, você só quer estar lá para apoiar a comunidade e a família e por essa menininha que perdeu a vida. É triste. Muitos lutam para entender por que essa menina de 5 anos com tanta vida pela frente foi tirada. Eu só quero saber por que isso aconteceu. O que leva as pessoas a fazerem isso?
Pais que perderam um filho compartilham da dor da família. Sinto muito que isso tenha acontecido com eles. Sinto muito que tenha acontecido com ela. Saber que isso foi feito por alguém conhecido e confiável pela família de Alena tornou tudo ainda mais nauseante. Registros judiciais online mostraram que ele só tinha algumas pequenas infrações de trânsito em seu nome. Não temos nenhuma informação conhecida de predador sexual sobre ele ou algo assim, disse o xerife Cruz. Não temos nenhum motivo conhecido. Estamos perdidos quanto ao porquê disso ter acontecido neste momento. Um homem chamado John cresceu com Matt e conhecia Zachary de uma liga local de softball. Ele parecia um cara decente, todos gostavam dele. Ele sempre tinha um sorriso no rosto. É por isso que acho que é tão difícil para todos. Eles confiavam nele. Ele parecia ser um cara legal. Mas, ao começarem a investigar o passado de Zachary, algumas informações perturbadoras surgiram. Vamos voltar para maio de 2006. Zachary tinha 16 anos e morava com sua mãe ao lado de uma mãe solteira de 31 anos com 2 filhos pequenos. Mais tarde, ela falaria com os investigadores do condado de Wright, dizendo que Zachary estava deixando bilhetes no para-brisa do carro dela. Os bilhetes diziam que ele achava ela bonita e deixava seu número dizendo para ligar se ela quisesse ele como namorado. Ela também acreditava que ele havia roubado alguns cigarros dela quando deixou a garagem sem vigilância. Em dezembro, no entanto, o comportamento dele tomaria um rumo assustador e errático. Certa manhã, às 1h30 da madrugada, ela foi acordada pelo som de alguém batendo furiosamente na porta da frente. Era Zachary. Ele estava apenas de cueca e exigia que ela abrisse a porta e dormisse com ele. Ele estava tentando forçar a porta. Ele fugiu rapidamente quando o namorado da mulher veio até a porta da frente, mas Zachary não havia terminado. Em junho de 2007, ela estava dormindo no andar de cima com seus filhos. Zachary removeu a tela da janela no andar de baixo e invadiu a casa dela. Ele pegou o telefone dela que estava na mesa de centro da sala e fugiu. Ele foi acusado de roubo e invasão de domicílio em 1º grau. Mais tarde, ele se declarou culpado de invasão de domicílio em 3º grau e foi sentenciado a serviço comunitário e teria que escrever uma carta de desculpas. Ele foi proibido de ter contato com ela e ela estava tão assustada com ele que foi forçada a se mudar. Como Zachary Anderson era menor de idade na época, o incidente não foi noticiado nem apareceu em seu registro público. Quando saiu a notícia do que ele havia sido preso agora, ela disse que não acreditava naquela época que o comportamento dele teria escalado a tal ponto. Eu me senti mal. Me senti chocada e triste, ela disse. Ela acrescentou que esperava que, ao compartilhar sua experiência com ele, encorajasse outras potenciais vítimas dele a se manifestarem. Ele se declarou inocente de 19 acusações, incluindo assassinato em 1º grau, conduta sexual criminosa em 1º grau, sequestro e interferência com um corpo morto. Então foi relatado que seu advogado estava tentando suprimir as evidências que haviam sido coletadas na cena. Zachary havia dito aos oficiais várias vezes que estava exercendo seu direito de permanecer em silêncio e que não queria falar com eles, mas os oficiais continuaram a questioná-lo. A juíza do distrito de Cass County, Jenna Osthand, decidiu que Zachary havia sido interrogado de forma inadequada pelos investigadores, o que significava que sua primeira declaração seria inadmissível no julgamento. O fato de ele ter levado eles ao local e indicado que era a área onde ela poderia ser encontrada, não poderia ser usado como evidência contra ele, pois ele já havia invocado seu direito da 5ª emenda de permanecer em silêncio. Mas os promotores disseram que Helena teria sido encontrada eventualmente, mesmo que ele não tivesse indicado, pois eles teriam usado todos os recursos à disposição, como o helicóptero e as unidades K9. O defensor público de Zachary, Scott Collins, também pediu ao juiz que anulasse a acusação, argumentando que não havia causa provável suficiente para indiciá-lo, pois seus direitos constitucionais haviam sido violados. O juiz negou a moção da defesa para anular a acusação de 19 acusações. Então as acusações dele ainda permaneceriam. Seus advogados também solicitariam que os detalhes sobre a descoberta do corpo de Helena, as roupas e cobertores encontrados lá e o exame do corpo dela não fossem permitidos. O juiz também não concedeu isso, dizendo: as evidências no registro estabelecem que a recuperação do corpo de Helena Ertel e seu cobertor foi totalmente independente do ato inconstitucional de Anderson de levar os oficiais ao local onde ele afirmou que Helena Ertel estaria localizada. O seguinte não foi permitido ser usado no tribunal. Seu comentário dizendo: eu não sei nada. Seu comentário: no pântano. Seu ato de levar os oficiais ao local onde ele disse que ela poderia ser encontrada. Mas o seguinte seria permitido.
Os itens de roupas e cobertores, a descoberta do corpo dela, o próprio corpo dela, todas as evidências retiradas do corpo dela e todas as fotografias do corpo dela. Ele estava programado para comparecer a uma audiência pré-julgamento, mas logo haveria outro desenvolvimento. Ele acabaria se declarando culpado de assassinato em primeiro grau envolvendo conduta sexual em primeiro grau com penetração. As outras 18 acusações seriam retiradas. Imediatamente após se declarar culpado, ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Nosso objetivo era obter a sentença máxima que a lei de Minnesota permite, que é prisão perpétua sem liberdade. E foi isso que esse acordo de confissão fez, disse o procurador do condado de Cass, Benjamin Lindstrom. A família dela estava determinada a manter seu espírito e memória vivos. Apenas 2 meses após seu assassinato, teria sido seu 6º aniversário em 31 de outubro. Sua mãe decidiu organizar uma festa para ela, e isso se transformaria em uma incrível missão de caridade. Uma família ainda lutando com a perda de sua pequena menina está ajudando outras famílias a enfrentarem suas próprias dores. Compartilhar o amor de Helena Ertel era o nome e o objetivo. A caridade colocaria aqueles em sua comunidade no centro de tudo o que faziam. Em Motley. Hoje, a família Ertel realizou um evento beneficente chamado Compartilhando o Amor de Helena. Os lucros foram para uma família cuja filha está lutando contra o câncer. Alexis Vossen foi diagnosticada com um tipo raro de câncer ósseo em setembro passado. Tenho colocado pulseiras. Ajudei a fazer algumas coisas para o leilão silencioso e tem sido muito divertido. Kayla disse que isso a ajudou a trazer algo positivo disso, seja doando brinquedos para o hospital local ou montando cestas de presentes para crianças necessitadas. E apenas para continuar mostrando quem Helena era e a felicidade que ela trouxe para todos. Kayla uma vez disse a Helena que os pores do sol eram alguém olhando para baixo do céu. E depois que Helena foi morta, ela via sua filha nesses pores do sol. 1 mês antes de Helena ser tirada deste mundo, um tornado varreu a comunidade. Nos dias que se seguiram, as pessoas se uniram, não porque não estivessem sofrendo, mas porque estavam. Eles pegaram o que puderam, reconstruíram onde puderam. Em lugares onde o dano era muito grande, plantaram algo novo nas ruínas. E a mesma coisa aconteceu após o assassinato de Helena Ertel. A história de Helena é de uma destruição inimaginável, do tipo que nenhuma comunidade, nenhuma família deveria ter que suportar. Há partes disso que nunca serão reconstruídas, cicatrizes que nunca desaparecerão e perguntas que não serão respondidas. E há uma dor que simplesmente se torna parte da paisagem. Mas mesmo após essa devastação, as pessoas apareceram. Elas lamentaram juntas. Elas se lembraram juntas. Porque é isso que fazemos diante do impensável. Reunimos os pedaços quebrados, nos abraçamos. E embora não possamos desfazer a tempestade, podemos encontrar esperança na reconstrução.